Olá, eu sou Juliana e no episódio de hoje nós vamos explorar a patente dos pesquisadores doutora Estelle Marcela Petris Biscaia e o professor doutor Edivaldo da Silva Trindade e sua equipe multidisciplinar que desenvolveram uma nova abordagem para o tratamento do câncer utilizando uma substância extraída de cogumelos. Bom, é um prazer ter vocês aqui com a gente hoje. Muito obrigada por aceitarem o nosso convite. E eu gostaria que vocês se apresentassem, contassem um pouco da trajetória de vocês, acadêmica, dentro da universidade, né? Então, sintam-se à vontade. Olá, eu sou a Estelle, sou farmacêutica, especialista, mestre, doutora e pós-doutora aqui na Universidade Federal do Paraná. A gente trabalha em conjunto há bastante tempo. E no momento estou fazendo pós-doutorado com a supervisão do professor Edivaldo. Olá, boa tarde, obrigado, é um prazer estar aqui. É um prazer estar contando um pouco desse trabalho muito bacana que a Estelle pôde desenvolver. A Estelle ingressou com a gente na especialização em 2007 e continuou o trabalho muito bacana que começou no mestrado, sob orientação da professora Célia. Depois eu estava como coorientador, depois no doutorado. No doutorado ele pôde fazer a parte animal, teve vários outros colegas do departamento, a professora Carolina, a professora Fernanda, e a gente também envolveu vários colegas de outros departamentos também, departamento de Bioquímica, a professora Marcela Iacomini, departamento de Ciência Farmacêutica, o professor Hilton, a Universidade Federal de Goiás, a professora Elaine Carboneiro, a USP São Paulo, o professor Roger Chamas, e a USP Ribeirão Preto, o professor Marcelo Baruffi. Então é um trabalho multidisciplinar, com vários atores, um trabalho de longos anos, que a Estelle desenvolveu, teve muita dedicação, e eu tenho certeza que é um trabalho que ainda vai render muitos frutos ainda, que essa patente acho que tem um potencial enorme de comercialização. Por falar do objeto de estudo da patente de vocês, né? A patente que foi concedida. O que inspirou vocês a explorarem o uso medicinal da monogalactana extraída do cogumelo Pleurotus erinde? O nosso início, né, do trabalho, nós buscamos, então, na literatura científica, possíveis moléculas que não tivessem toxicidade celular. Então, a gente, diferente de quando a gente começou, a grande maioria dos artigos, né, toda a ciência buscava alguma molécula que matasse a célula tumoral. E a gente veio com uma proposta um pouco diferente. A gente queria algo que não matasse a célula, a gente queria algo que tivesse uma reprogramação celular. Então, nesse sentido, nós buscamos por algum produto natural que não causasse mais efeitos adversos, porque a gente já sabe que os pacientes eles têm muita dificuldade, principalmente com quimioterapia. E aí, quando a gente iniciou esse projeto, a nossa busca foi nesse sentido. Então, em parceria com o professor Marcelo Iacomini e a professora Elaine Carboneiro, no início nós pegamos várias moléculas que foram extraídas de diversos tipos de cogumelos comestíveis e começamos a testar todas elas. Então, foi um screening grande no início, mas a nossa ideia era sempre voltado a não ser tóxico, a não matar. E aí, isso foi um pouco mais desafiador. A fala é muito interessante porque hoje tem muitos trabalhos nesse sentido, mas na época o mundo tinha um banco de compostos que matavam a célula tumoral, mas que também matavam, em menor parte, a célula normal. E nosso objetivo era realmente esse, não buscar um composto que matasse a célula tumoral para evitar esse efeito colateral. Quais foram os principais desafios que a equipe enfrentou durante o desenvolvimento dessa patente? Bem, um dos nossos maiores desafios, na verdade, foi a parte inicial, onde a gente mostrava que essa molécula ela não era tóxica para a célula. Então, o mundo científico busca como agente antitumoral moléculas que matem as células. Só que nós temos uma visão de que se vai matar a célula tumoral, ele também possivelmente vai matar uma célula normal. E isso gera no paciente muitos efeitos colaterais. E em muitos pacientes, eles deixam de fazer o tratamento por conta dos efeitos colaterais. Então, a nossa busca é justamente tentar contribuir para esse tratamento e que esse tratamento não possua nenhum efeito ou o mínimo de efeito possível. Então, no início foi mais difícil justamente comprovar
que isso era eficaz, né? Que havia uma ação antitumoral dessa molécula sem matar. Então nós repetimos várias vezes, vários tipos de experimentos diferentes que nos davam praticamente a mesma resposta, para que a gente conseguisse convencer toda a literatura e as revistas, né? Então, quando a gente foi publicar pela primeira vez, nós tivemos uma grande gama de perguntas, né? Nunca foi uma negação, mas a gente teve que responder muitas perguntas porque os revisores queriam entender, porque era uma ideia diferente. Então, nós publicamos uma revista de alto impacto, mas eles queriam entender essa diferença. E na literatura a gente não via essa abordagem. Então, nesse sentido, para nós foi bem desafiador. Assim, foram muitos meses mostrando para os revisores como que era essa diferença e que, sim, ele tinha uma ação antitumoral, mas ele não tinha nenhum efeito adverso, não matava a célula e não causava nenhum problema para os animais. Vale a pena também complementar que toda essa abordagem a gente só conseguiu superar pelas parcerias que a gente fez, né? Então, várias partes a gente fazia aqui na UFPR, mas vários outros experimentos a gente pode fazer nos outros laboratórios. E isso deu um caráter mais robusto no trabalho, né? Por isso que a gente conseguiu publicar numa revista com um impacto elevado. E além disso, outro desafio importante foi pensar um pouco diferente. A gente, como pesquisador, como cientista, está trabalhando na pesquisa, a gente tem um foco e pensar depois como contar isso, como colocar isso de uma forma diferente para que o leigo possa entender, para que possa ser registrado uma patente. Então, trabalhar no registro da patente, na submissão disso, né, foi muito desafiador, porque não é muito do nosso meio, da nossa área. Então, tem que pensar um pouco diferente. E dentro dessa nossa expectativa, né, essa transposição de ideias, né, porque é muito diferente você escrever um artigo para uma revista científica e você escrever uma patente, né? Então a gente teve que aprender esse translado, né? Como que a gente sairia de um artigo científico, de uma escrita de tese, de dissertação, para uma patente, né? Então foi um aprendizado muito grande, porque é uma linguagem diferente, a forma de escrever é diferente, você não pode colocar vírgula, se você colocar o ponto é diferente. Então, assim, a gente teve um suporte muito grande no começo, o que realmente facilitou bastante. Então, quando a gente fez o depósito dessa patente, ainda era na UFPR a agência de inovação, que ficava lá no centro. Então, o Alexandre, ele nos ajudou demais, né? E toda a equipe, mas eram poucas pessoas, né? E eles não eram da área biológica. Então, foi um desafio em conjunto, mas toda a agência nos abraçou de uma maneira assim que nós ficamos extremamente surpresos e agradecidos, porque eles nos abraçaram e a gente conseguiu desenvolver essa redação da patente de uma maneira conjunta. Pode dizer que eles compraram a ideia com a gente. Eles compraram a ideia com a gente. E aí a gente fez a submissão e tudo. E aí quando veio a opinião preliminar, para nossa alegria, já existia a SPIN. Então já existia uma gama maior de profissionais com mais experiência também na área biológica. E aí ficou muito mais fácil, né? Mas realmente, assim, essa escrita inicial para nós foi bem desafiador. Foi muito tempo de pesquisa de anterioridade. Eu fiz muitos cursos do INPI também, que veio para cá dar palestra. A gente fez curso online, fez curso junto com a agência de inovação, em conjunto, eu e eles em conjunto, para tentar desenvolver essa redação. Então, realmente, assim, foi bem desafiador esse comecinho pra gente, mas agora a gente já está caminhando um pouco melhor. Agora, vocês poderiam nos explicar como a manogalactana parcialmente metilada, a MGPE, age no combate às células cancerígenas? O que a gente já sabe até hoje é que ela tem uma ação de redução do volume tumoral. Então, quando nós comparamos esse modelo que nós utilizamos de melanoma, a gente consegue visualizar que há uma diferença do volume tumoral
muito grande do animal tratado para o animal não tratado. E isso é bem interessante quando a gente compara esse tratamento da nossa molécula monogalactana com o quimioterápico já utilizado hoje na clínica, que para o caso específico do melanoma, esse quimioterápico se chama dacarbazina. Então, quando a gente compara o crescimento do tumor do nosso tratamento com a dacarbazina, ele tem o mesmo nível. Então, a gente consegue ver que um quimioterápico que já está sendo utilizado tem o mesmo efeito que nós estamos mostrando do nosso polissacarídeo. Então, a gente ficou bem feliz quando a gente viu esse resultado, que óbvio que a gente entende que a gente não vai inicialmente na clínica substituir esse tratamento, que já é um tratamento desde a década de 70 utilizado, principalmente pelos pacientes do SUS, né, que foi um dos nossos focos iniciais, foi justamente tentar atingir todas as populações, mas a gente consegue entender que se ele tem o mesmo crescimento que um quimioterápico que já está sendo utilizado, sem os efeitos colaterais que a gente consegue ver na quimioterapia. Então, isso seria muito benéfico para o paciente. E também, quando a gente faz um outro grupo, associando os dois em conjunto, tanto o quimioterápico quanto o nosso tratamento, a gente vê uma redução maior ainda desse volume. Então, ele tem um efeito potencializador desse quimioterápico. Então, nós estamos estudando mais esses compostos para entender justamente tudo o que está acontecendo. Só queria enfatizar essa fala dela no sentido de que esse polissacarídeo, a monogalactana parcialmente metilada, ele não tem efeito colateral, e quando a gente compara com esse quimioterápico que tem um efeito colateral muito severo, que é a grande causa de desuso, né, de falta de aderência do paciente ao tratamento, causa. Então, essa que é a grande vantagem, o grande diferencial. Lógico, tem várias etapas ainda para se chegar a propor o tratamento em humanos, né? Mas, por enquanto, o que a gente tem visto tem nos motivado muito para que venha a ser um composto utilizado futuramente. E agora vocês poderiam nos falar sobre as etapas do processo de desenvolvimento da pesquisa da MGPR, né? E a origem dele também. A origem dele, né, ele é um cogumelo comestível, ele é chamado de Pleurotus eringe, ou só eringe, né, no mercado a gente vê ele como eringe. Então, esse cogumelo, ele passa por um processo de purificação da molécula. Então, esse cogumelo é seco, é feito várias etapas de purificação, extração e purificação e caracterização. Então, essa molécula, ela é 100% de origem natural e renovável, né? Porque esses cogumelos, eles são criados em estufas, então você consegue obter uma grande quantidade em pouco tempo. Então, essa molécula, ela é simplesmente extraída, purificada e caracterizada desse cogumelo. E aí, com toda essa caracterização, nós tivemos bastante cuidado nessa caracterização, né? Não é um extrato, não é uma mistura, é uma molécula única, exclusiva. E depois dessa purificação, que nós tivemos isso em colaboração com o professor Marcelo Iacomini e a doutora Elaine Carboneiro, de fazer toda essa caracterização, então nós começamos os ensaios, inicialmente com as células, que como nós fizemos isso com vários polissacarídeos, né, todos passaram por várias etapas de extração, mas então nós começamos com ensaios em células. Então nós primeiro fazemos um screening de concentração, de tempo de tratamento e vários outros ensaios para que a gente consiga entender se essas moléculas são ou não tóxicas para as células. Então nós trabalhamos com as células de melanoma, né? E fizemos o tratamento dessas células. E aí sempre a gente faz a comparação disso com células não tratadas. Então são as mesmas células tratadas ou não tratadas. E aí quando nós tivemos então todos esses resultados com a parte celular, a gente verificou então o nossa primeira ideia, né, nosso primeiro foco era ver se tinha alguma toxicidade. Quando a gente entendeu que essa molécula era segura,
Então, nós passamos a analisar alguns outros ensaios, que nós chamamos de ensaios de malignidade, para ver se essa célula teria alguma ação sem a morte. Então, um dos ensaios bem clássicos que nós fazemos no laboratório é um ensaio de invasão celular, que é um ensaio que simula o início de uma metástase. E quando nós testamos esses polissacarídeos, um deles teve uma grande redução dessa invasão celular, que foi justamente o MGPE. Então, a partir desse ensaio, nós elegemos esse polissacarídeo para que continuasse os experimentos com ele. E aí passamos então para os ensaios com os animais. Então a gente já tinha feito todo um screening inicial para tentar utilizar menos animais possíveis, né? Nós temos também bastante esse cuidado. E então passamos a tratar os animais com esse polissacarídeo específico. No nosso modelo de estudo, ele é um melanoma, então ele é um câncer de pele, ele tem um crescimento sólido na pele. Então nós conseguimos medir diariamente o volume desse tumor. Então diariamente a gente consegue visualizar esse crescimento. E aí, com 10 dias de tratamento, nós conseguimos comparar esse volume tumoral do tratado para o não tratado, e o tratamento, esse tumor cresceu menos. Então, a diferença deles é em torno de 60%, o tratamento é 60% menor o volume tumoral. E aí, como nós estávamos no início desses experimentos, nós buscamos outros parceiros que já tinham mais experiência com isso também, com esses experimentos. E aí nós fizemos então uma parceria com o professor Roger Chamas, do ICESP, que é o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, da USP. E aí fomos lá, repetimos esses experimentos lá para a gente ter certeza do que a gente estava obtendo de resultado. E aí esses resultados foram iguais lá, a gente teve o mesmo resultado que a gente tinha na UFPR, a gente teve na USP. E foi bem próximo da época que eu fui fazer o meu doutorado sanduíche nos Estados Unidos, num instituto de câncer, de pesquisa em câncer, que se chama MOFT, que fica em Tampa, nos Estados Unidos, na Flórida. E com o Dr. Robert Gillis, eu repeti todos esses experimentos lá também e consegui avaliar por metodologias de imagens, tanto por ressonância magnética como outras metodologias, que esse volume tumoral também tinha esse mesmo resultado. Então, a partir daí, com os mesmos resultados em 3 instituições diferentes, a gente teve, né, assim, a gente ficou bem feliz com esses resultados, porque era a primeira vez que o nosso grupo estava fazendo esse tipo de tratamento com esses tipos de polissacarídeos, então nós tomamos esse cuidado um pouquinho maior. E aí, a partir daí, que nós resolvemos, então, fazer a publicação e fazer o pedido da patente desse polissacarídeo. E junto com isso, a gente consegue avaliar que tanto ele sozinho, em comparação com a dacarbazina, que é o quimioterápico padrão para o melanoma, quanto os dois em conjuntos, todos eles apresentam uma redução do volume tumoral muito grande, sendo que o grupo combinado, ele apresenta uma redução ainda maior. Então, o objeto da nossa patente é tanto a ação dele antitumoral, quanto a ação dele adjuvante à dacarbazina. Quais são os nichos de mercado que podem usufruir dessa invenção? Nós entendemos que tanto o nicho da saúde quanto da indústria podem ser beneficiados, né? Essa patente, na verdade, é até uma dúvida que muitas pessoas trazem para a gente, né? Nós não patenteamos a molécula, né? Como é uma molécula produzida pela natureza, tudo que é produzido pela natureza não é patenteável. A nossa patente é o uso dela como uma ação antitumoral. Então, nós entendemos agora que tanto o nosso foco é o paciente, né? A gente poder ajudar no tratamento do paciente, mas a gente entende que tanto a saúde quanto a indústria podem ser muito beneficiados, né? Inclusive, estamos buscando parceiros que sempre possam nos auxiliar a progredir. Essa pergunta é muito interessante porque tem vários produtos que estão no mercado que levaram anos também para serem validados, né? E essa cadeia é uma cadeia longa e custosa. Então, se não tiver um parceiro que resolva encampar isso e investir nisso, a coisa acaba não indo. Então, a Esther falou, estamos abertos a
buscar novos parceiros. Quem são os grandes parceiros? São as indústrias farmacêuticas que têm interesse em desenvolver novos produtos, um produto que tem um histórico de não ter efeito colateral, um efeito adverso, né? E que possa querer investir e trazer para a sociedade um composto que possa revolucionar o tratamento. Quanto ao impacto social e econômico, como se dariam as aplicações da MGPE no tratamento de câncer e os seus benefícios para os pacientes? Essa pergunta é bem interessante porque foi o que nos motivou primeiramente, né? Então, nós entendemos que esse impacto seria justamente para que esse paciente reduzisse esses efeitos colaterais. E reduzindo os efeitos colaterais, a gente entende que isso custaria menos também para o Sistema Único de Saúde. Então, se você tem um composto que tenha uma mesma ação de um quimioterápico, e que não apresenta os efeitos adversos, isso seria mais promissor para o paciente, principalmente por conta de desistência de tratamento, né? Como a gente já comentou anteriormente. Então, a nossa perspectiva é que quando isso chegar ao mercado, e chegar até o paciente mesmo, esse paciente esteja se sentindo melhor com o mesmo tipo de benefício de resultado. Então, que o resultado seja o mesmo, mas que ele não se sinta tão mal com os efeitos. Então, a gente acredita que isso custaria menos para o SUS como um todo, né? E que seria mais benéfico ao paciente. Juliana, uma informação muito importante é que esse composto está em fase de estudo. Embora a gente está muito motivado, rendeu 2 publicações em revistas internacionais bem qualificadas, essa concessão da patente, né? Mas ele está em fase experimental, né? Um produto que está disponível para a sociedade, né? Existe, como eu tinha dito, existe toda uma cadeia, um processo para se chegar lá. Então, às vezes o público que está em casa, está assistindo, fala, pô, que bacana, tem um composto legal. A gente também está torcendo para que esse composto possa ser disponibilizado no futuro. E de repente tem algum investidor que queira participar do trabalho, queira participar investindo, a gente está aberto nesse sentido para poder dar continuidade, né? E no futuro próximo poder disponibilizar então para a sociedade. Para finalizar, que mensagem inspiradora vocês gostariam de deixar para os futuros inventores e pesquisadores? Olha, como mensagem final, eu diria que acredite no seu projeto, acredite no seu estudo e trabalhe bastante para isso. Então, nós tivemos bastante ajuda para chegar até aqui hoje, mas você acreditando, se dedicando bastante, trabalhando com bastante seriedade, você consegue, né? E a patente ela é um pouco mais difícil de redigir, né? Para quem nunca fez, mas depois que você aprende, facilita bastante, você entende o processo e facilita. Então, minha mensagem final é realmente acredite no projeto e acredite num sonho também, né? Porque eu acho que quando a gente está estudando, a gente tem o sonho de ajudar, né? Eu perdi meu avô quando eu tinha 12 anos, ele faleceu de câncer e naquela época eu prometi que eu ia tentar fazer alguma coisa por alguém algum dia. Então é isso que a gente está tentando fazer até hoje e eu espero poder cumprir a minha promessa. Então a minha mensagem é acredite no seu trabalho, acredite no seu sonho que vai dar certo e esperamos chegar até lá. A mensagem vai para o pesquisador, para a pesquisadora, para o estudante de pós-graduação, no sentido de entender um pouco se o seu trabalho também merece um depósito, merece proteção, merece solicitar o depósito de patente. Consulte o pessoal da SPIN, tem um trabalho profissional adequado e a Universidade Federal do Paraná é uma das poucas universidades do país, tem mais de 100 patentes concedidas, né? A última vez que eu vi tinha 127 concedidas, né? E vários outros depositados, né? Então, o pessoal é profissional, deram um suporte super bacana e a gente tem como então aumentar mais ainda esse número, né? Se você buscar entender, né, e seguir esse caminho. E eu acho que vale a pena sim, porque a sociedade precisa que a gente possa trazer não só o artigo científico, mas também a patente, também dar suporte para que esse produto possa ser desenvolvido no futuro. Então, minha mensagem é nesse sentido. Obrigado.
Muito obrigada, Estela e Edivaldo, pela participação, por toparem esse projeto maravilhoso. É muito orgulho que a gente recebe vocês aqui e a gente deseja sucesso nessa jornada. Obrigada, eu que agradeço, né, essa participação. Achei muito interessante a gente poder contar um pouquinho da nossa história, para que isso seja mais divulgado, para que a gente consiga alcançar um público maior. E agradeço imensamente todo o carinho que vocês tiveram anteriormente, durante a entrevista. Muito obrigada a você e a todo o pessoal da agência. Queria agradecer, Juliana, obrigado pela oportunidade. É sempre bom a gente contar sobre o trabalho, especialmente quando é uma notícia boa, né? E que a gente possa também mostrar para a sociedade. Também queria registrar o agradecimento à Espinha, ao professor Bona, ao professor Pedro, que dão um suporte muito bacana, né? E também queria registrar o agradecimento aos nossos colegas parceiros, né? Que auxiliam desde o começo, e também ao CNPq e à CAPES, que financiou o projeto desde o início. Obrigado. E a você que nos assiste, não perca os próximos episódios da série Papo com o Inventor,